Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Cônjuge Pedro Villanueva. Eu recentemente assisti o depoimento do tal Luiz Miranda, USA, né, USA, né, do DEM, né, dos democratas, em que ele se defende das acusações referentes à sua viagem à China, sendo deputado federal. Nós percebemos que esse pessoal não entendeu realmente o que indignou a população. Eu penso que vocês são tão despreparados do ponto de vista parlamentar, do ponto de vista político, do ponto de vista mesmo da própria questão da burocracia, que vocês entram em contradição toda hora, falam inúmeras bobagens para justificar o injustificável, ou seja, receber dinheiro chinês, dinheiro de uma ditadura sanguinária, assassina, para fazer passeio na China, quando na verdade nenhum governo dá dinheiro de graça. E isso sem prejuízo do fato de que vocês estão defendendo a ditadura chinesa tal qual o PT fazia. Uma coisa é ter relação comercial com a China, outra coisa é defender o regime chinês. Da mesma forma que nós, brasileiros, temos relações com o mundo árabe, mas não quer dizer que nós vamos levantar bandeirinha para a Arábia Saudita e dizer que o mundo árabe é lindo e maravilhoso. São duas coisas eminentemente diferentes e opostas. Preservar relações econômicas com certos países não quer dizer necessariamente nos comprometermos com o tipo de regime que vigora lá. Ou seja, vocês não estão percebendo que vocês estão se afundando. E isso mostra o despreparo de vocês de não entender as aspirações do eleitorado que votou em vocês. Aí teve um sujeito aí, um delegado da Polícia Federal, se não me falha a memória, não sei o quê, eu participei da Lava Jato, não sei o quê. Isso aí não interessa, cara, não interessa. Isso aí faz parte do teu passado, quero saber do presente. O presente vocês estão fazendo merda. E vamos mais além. Além de fazerem um bocado de baboseiras, vocês estão se comprometendo com a ditadura chinesa. Ora, se a linha do partido, ou pelo menos a linha ideológica do PSL e de sua bancada, que dá sustentáculo ao governo Bolsonaro, é anticomunista, ou pelo menos pretensamente anticomunista, não há razão para vocês terem discurso do Partido Comunista do Brasil. Nem ter discurso legitimador de uma tirania, porque a China é uma tirania. Isso não depende de relações comerciais. Isso não depende de nada, nada disso. E não somente a China é uma tirania, como também, em muitos aspectos, as relações comerciais com os chineses nem sempre foram benéficas para nós. Muitas vezes o regime chinês já tentou boicotar várias vezes a economia brasileira. E nós temos que nos preocupar, sim, quando nós percebemos uma potência agressiva como a China abrindo seus tentáculos no Brasil. E aí, o idiota, ao invés de fazer uma meia-culpa, não, fica defendendo a empresa que fica fiscalizando a cara dos outros. Bando de vigaristas, bando de charlatães. Nós temos que entender que o PSL cresceu como se fosse um peido. Muita gente oportunista aproveitou a onda de indignação antipetista, entrou na onda do Bolsonaro e acabou se elegendo fazendo discursinho contra o governo. Ou discursinho contra o PT. E aí nós estamos vendo a inépcia e o despreparo dessas pessoas. É o mesmo discurso da classe política brasileira como um todo, o que talvez até seria esperado. E aí temos também o caso do Flávio Bolsonaro. O que eu vou falar sobre o assunto? Eu não vou dizer absolutamente nada, porque as coisas estão se desenrolando, mas pelo pouco que eu sei, algumas informações aí, as coisas não estão nada boas. Eu não compartilho desse otimismo desse pessoal que está defendendo o Flávio Bolsonaro a todo custo. Para mim, eu espero as investigações, eu espero as revelações, porque o que me parece, pelo pouco que eu sei e pelos passarinhos que me passaram certas informações, que há muitas coisas nebulosas nessa história. Lamentavelmente. Espero que eu esteja errado. Espero que eu esteja errado.
Porque um governo que em menos de um mês já tem uma crise como essa, tudo bem, a exploração da imprensa, a demagogia da Rede Globo, a demagogia de vários setores de comunicação, porque nós sabemos que a preocupação deles não é a corrupção, mas sim atacar o governo Bolsonaro. Porém, o governo Bolsonaro demonstra muitas fragilidades, fragilidades muito perigosas. E, claro, nós brasileiros temos a preocupação de que nós queremos que esse governo, que canalizou tantas promessas da população, tantas expectativas, de fato corresponda. Porque eu penso que se esse governo degringolar, o Brasil vai cair numa nova crise. Numa crise moral tão profunda quanto a crise moral que o PT nos deixou. Porque o que nós estamos vendo aí não é nada satisfatório. Eu não caio nessa ilusão de aceitar respostas fáceis de políticos, seja de que verniz ideológico for. Muito pelo contrário, eu me atento aos fatos. E os fatos revelam que há muitas lacunas dentro dessa história. Independentemente da Folha de São Paulo, do Estadão, da Rede Globo e muitas emissoras quererem insistir nesses fatos. A questão é, né, parece-me muitas vezes que uma certa direita, querendo se iludir demasiado, tenta estigmatizar a imprensa como um todo, sem analisar os critérios objetivos dos fatos que estão sendo apurados. E realmente, o posicionamento de Flávio Bolsonaro com relação às investigações que envolvem o COAF, enfim, me parecem bastante preocupantes e suspeitas, diga-se de passagem. Mas eu não vou opinar sobre o assunto, porque eu acredito que muitas coisas vão rolar no decorrer dessa altura do campeonato. Então é melhor a gente não falar absolutamente nada, é simplesmente esperar e ver a coisa acontecer. Esperemos, obviamente, que esses fatos não sejam graves, porque podem comprometer profundamente a própria reputação do governo, tá? Porque eu creio que, embora eu perceba que o governo Bolsonaro seja cheio de complicações, contudo, eu penso também que existe uma oportunidade única de nós fazermos algo diferente. Aliás, o Brasil é cheio de oportunidades únicas perdidas, né? Talvez as oportunidades não são tão únicas assim, né? Porque são tão únicas, né? O único se repete sempre. Mas, em contrapartida, é incrível como esse país perde a oportunidade de fazer as coisas certas. Então, eu não sou deslumbrado, desconfio de classe política como um todo. Eu acho que tudo é possível dentro do âmbito político brasileiro, inclusive as pessoas se frustrarem, as pessoas se enganarem, as pessoas simplesmente perceberem que não era aquilo que elas imaginavam. Isso tudo é possível. A gente não tem que ficar nessa cegueira, nesse maniqueísmo de achar, olha, o outro lado é mentiroso e nós somos os donos da verdade. Eu não sou um petista para acreditar nisso. A verdade não depende desses tipos de facciosismos. A verdade depende dos fatos objetivos que não dependem justamente daquilo que nós queremos. Então vejam, com relação ao Flávio Bolsonaro, nós temos que esperar. Com relação ao PSL, eu pergunto, onde é que está a liderança desse partido? Porque aceitar pagamento de viagem por conta da China era melhor que o erário público brasileiro gastasse com seus deputados. Uma vez que pelo menos daria uma margem de independência desses deputados com relação ao governo chinês. E vamos mais além. Quem deve fazer acordos diplomáticos, que eu saiba, não são deputados, são embaixadores. Então essa história do PSL na China e adjacências, diga-se de passagem, é muito estranha, muito mal contada. Esse pessoal está desesperadíssimo, porque não tem uma resposta conclusiva e também não tem uma resposta convincente para o seu próprio eleitorado. Uma hora eles falaram da tecnologia da Highway, parece o nome da empresa, da tecnologia de espionagem chinesa lá, que fica fiscalizando gente pela cara, botando câmera em todo lugar. Outra hora eles dizem o contrário,
Não, não foi necessariamente isso, e não sei o quê. Quer dizer, eles se contradizem. No fundo, os deputados do PSD estão mentindo. Estão trapaceando o seu próprio eleitorado. Já mostraram que não valem nada. Então, um aviso aos meus queridos espectadores deste vlog. Não se iludam com a política. A política, infelizmente, é um ambiente de muita sujeira. Há quem diga que Platão era um homem entusiasta da política e depois de se frustrar tanto em Atenas, ele acabou virando filósofo. Né? Ou seja, abandonou tudo e disse, vamos pensar na verdade, no bem, no belo, enfim. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Nós temos que ser céticos com a política. E eu percebo que tem muito bolsonaretezinho querendo acreditar no Messias, querendo acreditar no Salvador da Pátria e tudo, que fica incomodadinho porque eu faço críticas ao governo Bolsonaro. E olha que vocês são testemunhas, obviamente que nós não tínhamos opção contra Fernando Haddad. Né? Bolsonaro era o candidato naquele momento para vencer, digamos, esse estabelecimento. Mas o que está se revelando e o que está se configurando em menos de um mês, e é o que me parece realmente está se fazendo uma investigação muito dura contra o filho do Bolsonaro, o caso é, independentemente das investigações, vamos ver se ele não tem rabo preso. Porque, querendo ou não, essas informações nos beneficiam. Nos beneficiam para saber quem é que de fato está governando o país. Não a máscara que foi criada, não a propaganda que foi criada, não a ideia de uma moralização da coisa pública, quando na verdade você sabe que talvez os agentes não sejam tão morais assim. É justamente o contrário. Nós temos que ter paciência, nós temos que ter prudência para analisar os fatos. E pelo pouco que eu sei do assunto, realmente as coisas estão caminhando para algo bastante assustador. Eu não posso falar sobre o assunto, porque não tenho base para falar o que eu sei, mas o que promete aí pode não ser coisa muito agradável. É isso que eu posso avisar a vocês. Então, meus amigos, um grande abraço.